Dados os pontos A, B, C e D no plano cartesiano ortogonal, P é um ponto do primeiro quadrante, tal que as áreas dos triângulos APB e CPD são respectivamente iguais a 25 meios e 6. Em tais condições, o produto da abscissa pela ordenada de P pode ser igual a... Bom, pessoal, o que nós temos aqui, né? Uma questão um pouco, talvez um pouco extensa, né, para o raciocínio aqui, o enunciado. Nós temos primeiro esses 4 pontos. Eu vou tentar ilustrar aqui demarcando sem um rigor numa escala, tá, gente? O ponto A é o 0, 0, é a origem do plano. Ele está aqui. Beleza? O ponto B é o ponto 5 para o x, 0 para o y. Então ele está aqui, ó. Vou colocar por aqui assim, tá? 5 para o x, 0 para o y. Então tá aqui o ponto 5. Aqui ele também é o ponto B aqui, né? Tá aqui o ponto B, tá? Vou deixar o 5 menor aí, só a escala dele no y, tá? C é o ponto 8 para x e 5 para y. Então se o 5 tá aqui, vou colocar o 8 mais ou menos por aqui, né? E aí 5 para y, por aqui assim. Então, o ponto C, aí eu tenho que fazer essa projeção aqui, né? Esse seria o ponto C. E um outro ponto é o ponto D, 11 para x, então lá na frente. E 8 para y, então mais acima. Então, projeção do mesmo, né, mesma ideia. Aqui temos um ponto D, tá certo? E aí ele diz o seguinte, olha, existe um ponto P que está aqui no primeiro quadrante, tá? Tal que as áreas dos triângulos APB e CPD, né, são respectivamente. Então, peraí, vamos tentar ver esses triângulos e vamos por partes neles também, né? Vamos pegar o triângulo APB. Então, AB está aqui, ó. AB está aqui, tá? Estou reforçando bem aqui o traço. Existe um ponto P aqui em cima, né? Existe um ponto P aqui nesse quadrante, eu não sei onde está, então eu vou supor que esse ponto P está aqui, de modo que essa área desse triângulo APB, certo? É igual a 25 sobre 2. Pessoal, a área de um triângulo, uma das maneiras de olhar, eu vou colocar aqui a área, vou pôr assim, a área do triângulo APB. É a base vezes a altura dividido por 2. Ora, a área desse triângulo foi fornecida. É 25 sobre 2. A base dele não foi fornecida, mas pela ideia aqui, pelo desenho, tem como nós garantirmos. Olha, ele começa do 0 e vai até o 5 sobre o eixo. Não é fora do eixo. Então dá para garantir que essa extensão aqui é de 5. Dá para garantir 5. A altura, não há um número, porque a altura vai bater lá no vértice P. Ora, o vértice P, ele é um x de P e um y de P. Não interessa se ele está mais acima ou mais abaixo. Então você concorda comigo que a altura do triângulo é exatamente isso aqui, ó? O tamanhão do y de P aqui, ó. Então dá para eu dizer que essa altura aqui é y de P sobre 2 da fórmula. Veja que o y de P nós já conseguimos entender, tá? Dá para cancelar o 2 com 2 aqui. O 5 que está multiplicando a gente divide. Nós vamos ter algo desse tipo assim, olha. 25 dividido por 5 e sobrou do outro lado o y de P. E é uma das coisas que nós queremos, né? É a ordenada do ponto P. Então, y de P
é igual a 5. Esse foi. Bom, há de se fazer uma outra análise aqui, viu, gente? Eu poderia ter esse triângulo espelhado para a parte de baixo aqui. Esse P poderia estar aqui embaixo, ó. E esse triângulo com a mesma base. Só que a questão já nos garante que P está no primeiro quadrante. Então eu tenho que descartar essa possibilidade de estar ali embaixo, tá bom? Mas eu teria um triângulo com a mesma área, por conta da base ser a mesma. Então nós temos aqui que y de P vale 5. Agora, a questão é que nós temos que determinar esse x de P. Pessoal, se y de P vale 5, olha o que acabou de acontecer aqui. Ó. Esse triângulo não fica muito bom, não. Porque a altura y do ponto P é exatamente 5. É exatamente esse tracejado que já está pronto aqui. Então eu vou apagar aqui, vou pedir licença para vocês para apagar um pouquinho disso aqui, tá? E mudar o ponto P de lugar. Tá? Vamos mudar aqui o ponto P de lugar. Porque eu tenho uma garantia que ele tem a altura 5. Ou seja, o ponto P, aí eu já não vou fazer mais o primeiro triângulo para não ficar carregando muito desenho, tá? Mas aí, ó, o ponto P, ele pode estar aqui, né? Ele pode estar aqui. Ele pode estar no prolongamento disso daqui, ó. O que interessa é que ele está na altura 5, então ele pode estar do outro lado também. Isso também pode ser um ponto P. Eu vou apagar alguns deles, vou deixar um só para a gente entender, né? Para não ficar muito carregado, e depois a gente comenta sobre outras possibilidades, tá? Vamos imaginar que o ponto P está ali, né? O ponto P é esse ponto aí, né? Deixa eu até colocar ele. Deixa eu até colocar ele mais para cá, ó. Acho que ele vai ser mais interessante, um pouquinho mais longe para ficar mais tranquilo do desenho, ó, para o desenho aqui. Vamos colocar o ponto P aqui. E aí existe o triângulo CPD. Vou partir para o outro triângulo. Já tirei todas as informações do primeiro, né? Apagamos ele já, inclusive. É esse triângulo aqui, ó. Olha só. Um triângulo esquisito aqui, né? Diferente aqui. CPD. Bom, você tem aqui algumas informações, né? E tem mais de uma maneira de considerar, de fazer essa segunda parte aqui, tá? Eu vou tentar fazer das duas maneiras, vai ficar um pouco mais extenso, aí você aproveita aquela que você achar mais conveniente. Eu vou continuar nessa estratégia de base vezes altura e depois pensamos em outra, tá? Bom, o que nós temos aqui? Não temos a ideia da base aqui, ó. O tamanho certinho da base. Só que eu consigo garantir que isso aqui é a distância entre dois pontos que estão na horizontal. Então, veja, eu consigo garantir que isso daqui é x de C menos x de P, tá? Só que eu tenho que tomar cuidado porque, de repente, né, o ponto P não está aqui, beleza? Eu vou comentar sobre isso já já. Veja que se esse ponto P ele pode estar espelhado lá do outro lado, é isso que eu quero dizer. Daí nós formamos também um triângulo aqui, né? Com a mesma base, tá? Então é possível pensar dessa maneira. Para quem está estudando geometria analítica, sabe que a distância entre dois pontos aqui é considerada no módulo, exatamente para não ter a possibilidade de dar uma distância negativa, já que eu não tenho muito controle sobre as coordenadas, né? Então, eu considero o módulo aqui, tá bom? E o que é a altura nesse caso? Veja que a altura também é possível de discernir. Ah, mas esse triângulo está meio, abre aspas, torto. Mas a altura dele é a distância do vértice lá em cima até a base. E essa distância é do 5 até o 8. Isso está fácil, é 3. Então, eu vou colocar aqui em outra página, né, a ideia. A área do triângulo CPD. A área do triângulo CPD. Também a mesma ideia, veja, base desse triângulo vezes a altura, embora que eu estou colocando as mesmas letras, tá, pessoal? Mas base do outro triângulo, tá bom? Sobre 2.
Pessoal, essa área também foi fornecida, veja, mesma ideia do anterior, hein? 6. Veja que é respectivamente. Então, CPD é a última, né? 6. Então, eu vou escrever isso aqui. 6 é igual. O que é a base desse triângulo novo que nós estamos olhando? Módulo de x de C menos x de P. Então, módulo de x de C menos x de P. Tá? Vezes a altura. Ora, a altura ficou fácil, né? 3. Vezes 3. Tudo isso sobre 2 da ideia da fórmula mesmo, né? O 2 eu multiplico 6, né, pessoal? Então, nós vamos ter aqui, ó, 12. Já vou colocar a resposta. Igual ao módulo de x de C menos x de P. E tá vezes 3, né? Esse vezes 3 concorda que, entre aspas, aí eu passo dividindo, eu divido por 3 dos dois lados. Então, eu já vou aproveitar aqui e fazer isso, ó. Já, abre aspas, passei dividindo. 12 dividido por 3 dá 4. Então, eu vou só inverter o jeito de escrever, ó. Não briga comigo aqui não, hein? X de C, módulo de x de C menos x de P é igual 12 dividido por 3 dá 4. E aqui eu não sei se vocês se lembram dessa ideia, né? Aqui a ideia do módulo, tá? A ideia do módulo, a gente tem que abrir em duas possibilidades. Mas antes disso, repara que eu estou carregando o x de C e o x de P aqui, mas existe mais uma informação aí, né? Que eu estou atento ao módulo, mas existe uma informação que já está dada, tá? O x de C nós já temos, ele é 8. Ele é 8, né? Então, isso aqui é 8, dá para escrever isso aqui já, tá? Estou carregando lá de trás, mas sem necessidade. O x de C vale 8. Alguns de vocês já devem ter ficado bravos aí, né? Bravas. Bom, menos o x de P dentro do módulo igual a 4. E aí, agora a questão do módulo, né? Pessoal, no módulo eu tenho que considerar duas possibilidades. Veja, eu vou fazer aqui num rascunho e vou apagar. O módulo de 2 é 2. Mas o módulo de menos 2 também é 2. Então, você concorda comigo, né, que eu posso inverter o sinal aqui e tem que dar a mesma coisa? Né? Então, vê se você concorda comigo que eu posso fazer o seguinte, olha, a partir desse módulo eu posso escrever assim, 8 menos x de P é 4. Como se fosse o de cima aqui, ó, considerando do jeito que tá. Mas, né, fazendo aqui a analogia, eu também posso considerar que o sinal lá dentro do módulo poderia estar trocado. Então, veja se você concorda que outra possibilidade é menos 8 mais x de P, ou seja, troquei o sinal de todo mundo dentro do módulo, e já que é módulo, tem que dar mais 4 do mesmo jeito. São duas possibilidades que nós temos aqui. Então, viu a comparação? Quando nós tratamos de uma equação que tem um módulo, nós temos que pensar dessa maneira. Tá? Eu vou apagar o nosso rascunho para a gente prosseguir. Então, a de cima, a equação de cima, nos dá um norte aqui, ó. Né? Vou, abre aspas, jogar o menos x de P para cá e o mais 4 para lá. Veja, você concorda aqui, ó, 8, tá mais 4 fica menos 4, tava x de P fica mais x de P. Né? Tecnicamente falando, eu somei x de P dos dois lados, subtraí 4 dos dois lados. Pessoal, 8 menos 4 é 4. 4 igual a x de P. Beleza? Então, x de P pode ser 4. Por outro lado, olha só o que nós temos aqui. Agora eu vou deixar o x de P do lado esquerdo, porque ele já está positivo, né? Me convém. E o menos 8 que eu vou, abre aspas, jogar do outro lado positivo. Ou seja, vou somar mais 8, né? Vou somar 8 dos dois lados. Então nós vamos ter aqui, ó, x de P, com bastante calma, igual 4, que já estava lá, mais 8 que foi. Isso aqui é igual a 12. Então, x de P pode ser 4 ou 12. Olha só.
Olha só. Vamos voltar ao nosso desenho? 4 ele faz sentido aqui, porque 8 já está aqui, e aí eu tenho 4 um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes aqui, tá? Então poderia ser o x de p aqui mesmo, tá? 4, beleza? Só que aquilo que eu comentei, o triângulo pode ser espelhado lá do outro lado, com a mesma, ó, vou tirar esse 3 aqui de altura, só para poder puxar um tracinho aqui, sem prejuízo da área, né? Se eu pego esse pedaço aqui, ó, essa base, e jogo ela do outro lado aqui, ó, esse mesmo tamanho, tá? Vamos supor que tem o mesmo tamanho ali de base. Eu consigo formar um outro triângulo aqui, ó, que tem a mesma área daquele ali, tá certo? Então, por isso que dá ou 4, né? E aí, se você pegar o 4 aqui, ó, o x de p, do 4 até o 8, a gente tinha uma base de 4 unidades. Se você jogar outro 4 do outro lado, do 8 mais 4, eu vou para o 12, que seria a segunda sugestão lá. O desenho fica muito carregado, tá vendo? Mas são essas as possibilidades, tá? Já o y do P, que eu não poderia replicar, porque ele replicaria para baixo, né? E aí foge do primeiro quadrante, como eu expliquei anteriormente. Tá? Então, tá aí uma maneira de fazer. Repare que aí ele diz assim, olha, pode ser igual a o produto, né, da abscissa pela ordenada. Então, eu tenho ordenada 5, então, tenho ordenada 5, e a abscissa pode ser 4 ou 12. Se eu considerar 4, o produto de 5 vezes 4 dá 20. Tá certo? 5 vezes 4, 20. Se eu considerar o 12, 5 vezes 12 dá 60. Repare que não tem o 60, mas ele disse pode. Então, pode ser 20. Não está errado. Não tem o 60. Não, ele não pediu todas as possibilidades, tá certo? A questão não falou dessa maneira. Eu vou deixar como sugestão, e você pode assistir outros vídeos aí, né? Que você também pode considerar. Aqui, ó, você tem o vértice do ponto D. Você já tem um pedacinho do ponto P, né? Quando você faz essa primeira parte aqui, você já tem o Y de P, falta só o X dele. E você também tem o ponto C inteirinho. Então, você pode fazer um determinante aqui, tá? Com o ponto C, que está inteiro, com o ponto D, que está inteiro, e com um ponto P, que está parcial. E você consegue fazer um determinante e fazer a área do triângulo a partir do determinante. Vou deixar como um pensamento lógico aí, tá bom? Para você praticar, tá bom?